certo? Sim. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falar para vocês sobre marketing, que é um assunto muito importante e que muitas vezes a gente não dá a devida importância para o marketing dentro das clínicas de estética. Então hoje eu quis trazer para vocês aqui por que algumas pessoas têm muito sucesso na parte de marketing quando começa a implementar o marketing ali na sua empresa, na sua clínica de estética, seja em qualquer outro ramo de negócio, e essa pessoa tem sucesso e muitas vezes outras pessoas elas não conseguem chegar a esse sucesso, elas não conseguem ter esse sucesso. Então hoje eu trouxe para vocês algumas coisas que podem influenciar nesse fracasso ou nesse sucesso dentro de um negócio, dentro de uma clínica de estética, dentro de um salão de beleza, dentro de uma empresa, qualquer negócio que você tenha hoje, você precisa saber marketing digital. Se você não souber marketing digital, automaticamente isso já é um passo que você está dando para poder sair do mercado. Porque hoje, agora, assim, é a era da tecnologia, é a era do marketing digital. Pode ser que daqui a algum tempo não vai mais existir lojas físicas para você ir lá e comprar, para você ir lá e fazer as coisas. Tudo hoje está sendo online, a maioria das coisas hoje você já consegue fazer online. Então você precisa estar muito atenta com essa evolução da tecnologia, com essa evolução do mercado e também colocar aí na sua clínica. É óbvio, se você quiser se manter no mercado, se você quer ter um negócio de sucesso, se você quer ter uma clínica que realmente chegue até o seu cliente, que faça diferença na vida dessa pessoa, que entregue resultados de verdade, então você precisa já começar a pensar em colocar esse negócio no mercado digital. Então, eu trouxe aqui uma frase para vocês, falando o porquê você não tem sucesso com o marketing na sua clínica de estética. Então, são vários os fatores que influenciam nesse sucesso. Eu vejo muita gente que começa a postar hoje no Instagram e na semana que vem já quer ter resultado. Não é assim, gente. Isso é em qualquer profissão, não é só no marketing. Quando você se forma, pode ser em estética, pode ser em administração, pode ser em qualquer área da sua vida. Você sai da faculdade, você já sai pronto. Você já consegue ir executar todas as atividades? É óbvio que não. Então você precisa de um tempo para você ganhar experiência nisso, para você se adequar, para você ajustar essa profissão para que você realmente venha a ter grande sucesso. E com o marketing digital não é diferente. É a mesma coisa de um médico que passa ali 5 anos fazendo faculdade, mais 5 anos fazendo residência para começar realmente a ter sucesso na carreira. Com o marketing não é diferente. Você tem um processo de adaptação, você tem um processo de correção, você tem um processo de implementação e ajustes. Vai chegar um dia que você vai postar alguma coisa no seu Instagram, vai postar um feed, vai postar um Reels, vai postar um Stories, e você vai ter 3.000, 4.000, 5.000 visualizações. Tem dia que você vai postar um que vai ter 3, 4 curtidas. O que você fez? Mas aí a pessoa, em vez dela ajustar, dela ver aonde que ela errou e aonde que precisa ser melhorado, aí já começa, eu não vou postar mais porque isso não está dando resultado. Mas tem 30 dias que você começou a utilizar o Instagram e você já quer ter resultado. Não é assim que funciona, não é assim. Não é uma pílula mágica que você vai lá e posta num dia e no outro dia você já tem resultado. Então precisa de um processo, precisa de uma implementação e quando der errado, você não tem que desistir. Você tem que ajustar e continuar e fazer de novo, fazer diferente e olhar por outro ângulo. Se não deu certo dessa vez, vamos tentar por outro lado. Se não deu certo fazer Reels, vamos tentar fazer feed. Se não deu feed, vamos fazer stories. Aí você vai e faz 500 stories do mesmo jeito. Não é assim, se não deu daquela forma, faça de outro jeito. Use outra,
cenário, muda a forma de comunicação, a forma de falar. Muitas vezes a gente faz o lançamento que é para vender algum produto e você não vende. Você faz aquele lançamento, você trabalha 45 dias, você faz divulgação, você faz distribuição de conteúdo e você não consegue ter resultado. Chega no final do lançamento ali, daqueles 40 dias, e você não consegue vender. Em vez de você reajustar, de você replanejar, de você ver qual que foi o ponto forte, qual que foi... Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo na vida vai ter o ponto fraco e o ponto forte. O que a gente tem que fazer? Aprender. Se não deu certo dessa vez, vamos aprender com isso e vamos fazer melhor depois. Vamos implementar novamente, mas vamos fazer de uma forma diferente. Fez uma campanha de tráfego, não deu certo. Valdirene, eu fiz uma campanha de tráfego aqui para dar uma sessão e eu não tive resultado. O que você fez que não teve resultado? Você já olhou a campanha, você analisou qual que foi seu público, qual que foi a faixa etária de idade, qual que foi o raio de quilometragem ali da sua clínica, qual que foi o tipo de criativo que você usou, a linguagem que você colocou nesse anúncio está clara? Você conseguiu transmitir a mensagem que você gostaria ou você só fez por fazer? Então, tem isso, a gente precisa adequar, a gente precisa... Não, Valdirene, eu acho que a imagem, talvez a cor, talvez não chamou muita atenção, talvez o criativo não ficou legal, talvez a imagem não foi, não transmitiu a mensagem que eu queria, o público estava errado, eu atendo só mulheres, eu coloquei homens, eu coloquei pouco dinheiro, eu coloquei muito dinheiro, então tudo isso tem que ser analisado. Então, tudo no marketing é fazer, colocar em prática, analisar, ver onde que errou e fazer novamente. Não existe fórmula pronta. Não existe uma pílula mágica que você vai ali e aplica e resolve o problema. Então, tudo é adequação, tudo é adaptação. Pode passar o slide. Outra coisa também que o pessoal costuma muito me falar assim, Valdirene, mas eu tô postando tem um mês e eu não consegui nada. Um mês, gente, 30 dias. Como, assim, não tem como você colocar um negócio para funcionar em 30 dias e você já querer resultados, por exemplo, Valdirene, tem 30 dias que eu comecei a usar meu Instagram, eu tive um aumento do meu faturamento de 50%. É óbvio que não é proporcional. Não tem como fazer isso. Não é proporcional. É impossível você conseguir fazer isso. Assim, só se você já tiver muitos anos de Instagram, é óbvio, se você já tem muito tempo que você trabalha com a rede social, o seu público já conhece o seu produto, já conhece o seu serviço, é óbvio que você vai conseguir retorno muito mais rápido. Agora, você nunca colocou nada na vida da sua empresa em rede social. Tem 30 dias que você criou o seu perfil no Instagram e você começa a postar as coisas e você quer resultado, você quer aumento de faturamento de 50%. Isso não tem como. E outra coisa que o pessoal também acontece muito, a pessoa começa a procrastinar. Valdirene, eu postei hoje, não deu muito resultado, amanhã eu não vou postar não. Aí começa a querer ter resultados, aí posta um dia, aí pula 3, 4, 5 dias, aí o público já nem lembra mais que você existe no Instagram, porque tem outras pessoas que estão ali postando todos os dias, o Instagram está todos os dias entregando conteúdo dessa pessoa para aquele cliente e você posta uma vez na vida e outra daqui muito tempo. Então tem que ter constância. Não procrastinar. Não teve curtida? Tudo bem, gente, curtida não paga conta. Você tem que continuar postando, você tem que ser persistente, tem que continuar. Faz o seu conteúdo, Valdirene, mas o meu conteúdo está irrelevante. Então pare e pensa, o que você pode falar para o seu público que vai ser interessante? Que esse público ele vai começar a te acompanhar, ele vai falar assim, nossa, será o que fulano postou hoje? O que você pode fazer para isso acontecer? Você tem que trazer conteúdos que sejam importantes para aquelas pessoas. Não é postar qualquer coisa na internet
só para cumprir tabela. Tipo, você vai estar cumprindo a tabela, você vai estar postando, fazendo a postagem do dia. Não é só fazer a postagem do dia, é muito mais que isso. É fazer a postagem do dia de uma forma que, quando você não postar, o seu cliente sinta falta, fala assim, nossa, hoje fulano não postou. Será o que aconteceu? Mas aí quando você desiste, você postou lá 2, 3, 4, 5 semanas seguidas e você não teve curtida, você não teve comentário, você não teve nada disso, aí você vai e desiste. Aí você fala assim, ah, mas eu não consigo ter sucesso no Instagram. Mas como? Como que você vai conseguir? Precisa de uma constância, precisa de planejamento, precisa de não desistir, precisa de foco, precisa de disciplina para você conseguir fazer isso. Isso não é só no Instagram, não, isso é em qualquer área da sua vida, em qualquer área da sua empresa. Precisa de tudo isso. Não ter uma estratégia ou mantê-la por um longo tempo, por um longo período de tempo. O que é isso? É quando você posta as mesmas coisas durante 3 meses e você não tem retorno, você não tem resultado, você não consegue enxergar uma evolução e você continua fazendo do mesmo jeito. Então, quando eu falo usar a estratégia por longos tempos, por longo período, sem ter resultado e continuar fazendo isso, é a mesma coisa de você estar cometendo o mesmo erro todos os dias e não aprender nada com aquilo. Então, se você postou por 2 semanas, por 3 semanas, que você viu que aquele tipo de conteúdo ele não está tendo retorno, está na hora de você repensar o seu planejamento. Está na hora de você repensar o que eu posso postar que vai chamar a atenção dessas pessoas. O que eu posso postar que eu vou conseguir ter uma audiência ativa. Não é só uma audiência que vai lá e vê stories, mas é uma audiência que vai ali, te manda mensagem, te pergunta o que é isso, por que disso. Então, não é só postar, ir lá e encher o seu feed. Você vai lá e enche o seu feed de informação sem relevância nenhuma, você vê que aquilo está dando errado e você não para analisar o que pode ser mudado. O que eu vou mudar aqui? Ah, o meu feed não está dando muito certo. Eu estou usando essas artes, ela está com uma cor muito forte, eu vou usar uma arte mais clara, eu vou usar umas imagens mais suaves. As letras, a fonte está muito grande, a fonte está muito pequena, está desproporcional, está feio, não está ficando bonito, não está chamando atenção. Então, tudo isso tem que ser analisado dentro de um perfil. A gente vê perfis muito bem estruturados justamente por causa disso. Porque a pessoa, ela vê, nossa, mas essa arte aqui não tá boa. Por que ela não tá boa? A imagem tá muito desfocada, a fonte, que é a letra, tá muito pequena, não tá conseguindo enxergar direito, a cor tá muito forte, não tá harmônico. Então, tudo isso tem que ser observado. E porque, por exemplo, no tráfego, a gente tem uma estratégia de 24 horas. Eu coloco um criativo dentro do gerenciador de anúncio, se em 24 horas ele não vender, eu posso tirar esse anúncio porque ele não é um criativo bom. Aí eu tenho que fazer outro criativo para colocar no lugar dele para saber qual que vai ser a performance desse criativo. Então, para isso é utilizado em toda a rede social, em todo negócio digital, tudo que você vai colocar na internet, você tem que observar isso. Não adianta você só ficar enchendo o seu perfil de informação sem estratégia nenhuma, sem retorno nenhum, sem ter essa consciência de olhar para aquilo ali e falar assim, não estou tendo resultado. O que eu posso fazer para ter resultado? Como que eu posso fazer isso? Por que eu não estou conseguindo ter resultado? Então, é ter essa sensibilidade de olhar e analisar isso. Tem alguma pergunta, Juan? Ok. Pode passar para o próximo, por favor. Não ter um público-alvo bem definido. Aí, quando você não tem um público-alvo definido, quando você não tem a sua persona, que é aquele cliente, aquele perfil de cliente ideal para o seu negócio, você começa a publicar coisas para outras pessoas que não estão interessadas no seu serviço.
Então, quando você tem uma persona, não, Valdirene, a minha clínica eu atendo mulheres de 19 a 45 anos, que malha, que tem uma alimentação saudável, que é mãe, que é empreendedora. Tudo isso, quando você define, é a sua persona. Você pega o seu cliente ideal e dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Google Ads, você tem como configurar isso. Gente, eu quero que os clientes que chegam até mim são mulheres nessa faixa de idade com essas características. Esse é meu público ideal. E quando você não tem isso bem claro dentro do seu negócio, você não tem isso bem claro para você, você começa a divulgar para outro tipo de pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio. O que você acaba fazendo? Perdendo tempo, perdendo dinheiro, você não tem retorno, você fica desmotivada, justamente por isso. Não é porque não está dando certo, é porque você não sabe qual que é o seu público e você está divulgando para qualquer pessoa. E não existe empresa que vai pegar todos os tipos de cliente. Você precisa definir qual que é seu cliente ideal. Qual que é o cliente ideal para o meu negócio? Qual que é o cliente ideal para a minha clínica de estética? O meu cliente ideal é mulheres? É homens? É de 45 a 55 anos? É de 35, 19? Então tudo isso tem que ser analisado. Ah, Valdirene, mas como eu analiso isso? Pega o seu cliente que você acha que é o ideal para a sua clínica. E você vai mapear todos, de acordo com as informações desse cliente, você vai mapear o tipo de cliente que você quer, entendeu? É assim que a gente faz a persona do nosso cliente, do nosso público ideal. E a partir dessa persona pronta, aí você vai buscar na internet, buscar no Instagram, no Facebook, pessoas semelhantes a esse perfil para ser o cliente aí da sua clínica de estética. E aí você não perde tempo anunciando para pessoas que não têm relevância, que são irrelevantes para o seu negócio. Então, quando você começa a anunciar para qualquer tipo de pessoa, você não consegue trazer pessoas qualificadas até você. Por quê? Porque nem você sabe qual que é o tipo de cliente que você quer ter aí na sua clínica de estética. Então, você acaba jogando esses conteúdos nas redes sociais e o que pegar é isso mesmo. Só que isso te traz desgaste de tempo, porque você para criar conteúdo para colocar na internet. Isso perde tempo da sua equipe, que tem que fazer o criativo, editar um vídeo, subir campanha, analisar campanha, fora o dinheiro que você investe nisso. Então, tudo isso, gente, tudo isso tem custo, tem tempo. O seu tempo é um custo. O tempo da sua equipe é um custo. O dinheiro que você paga para uma agência é um custo. Aquele minuto que você poderia estar analisando uma planilha, que você poderia estar atendendo um outro cliente, que você para analisar o conteúdo que você vai postar, aquilo ali é essencial, é o seu tempo. E você está pegando ele e colocando para fazer uma coisa que não está trazendo retorno. Então não faz muito sentido você colocar coisas nas redes sociais irrelevantes que não têm resultado. E mesmo você vendo que não está tendo resultado, você continuar fazendo da mesma forma. Tem que fazer de formas diferentes. Analisa, pega o gráfico lá do Facebook e analisa qual que foi o tipo de pessoa que mais viu o meu anúncio. Foi mulheres? Foi homens? Qual que é a faixa etária de idade? Qual que é o perfil dessas pessoas? Então tudo isso tem que ser analisado e você consegue fazer isso. Porque todas essas informações, elas estão disponíveis lá para você. É só você entrar, pegar e analisar. Ser imediatista. Querer o resultado no seu tempo. Que é o que eu já falei aqui. A pessoa, ela posta hoje e ela quer resultado amanhã. Então, não tem como isso acontecer. É impossível. Você começar uma coisa hoje, por exemplo, quando o filho começa a andar, ele dá os primeiros passos, ele não sai correndo. Então é mais ou menos a mesma coisa. É você começar e não desistir. Você cai e levanta,
o seu filho, quando ele começa a andar, ali, ele cai, levanta, ele não desiste. Então, com rede social, com tudo na vida é a mesma coisa. Se deu errado, o que deu errado? Como que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para que na próxima eu consiga ter resultados diferentes? Não é simplesmente falar assim, eu não quero mais. Não quero mexer mais com rede social, não vou mexer com isso não dá resultado. Aí você olha para o seu concorrente e o seu concorrente está lá bombando na rede social. Aí você vai e fica assim, gente, mas como? Porque ele não desistiu. Quando a pessoa ela tem um obstáculo e no primeiro ela desiste, ela simplesmente vai olhar para as outras pessoas em volta e vai ver essas pessoas caminhando. E vai falar assim, mas por quê? Por que só comigo? Não, porque você não teve foco, você não teve disciplina, você não teve persistência. Então é isso que a gente precisa ter. É ter foco, disciplina, não desistir. Caiu, deu errado, analisa, vê onde que está errado e faça de novo. É assim que a gente evolui, é assim que o ser humano ele vai evoluir, é assim que o seu negócio vai evoluir, vai ganhar mercado, vai ganhar estabilidade, é assim que se faz. Então não é desistir no primeiro obstáculo. Muitas vezes a pessoa traça um plano A do plano para o plano B e acha que vai ser uma linha reta. Não é assim, vai ter momentos que você vai ter altos e baixos que você vai precisar analisar o que aconteceu ali para que no próximo passo você faça diferente, para que você tenha resultados diferentes. Juan, pode passar, por favor. Não investir tempo suficiente no planejamento. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, mês das mães. Você sabe que em maio é o mês das mães. Então, aí você começa a fazer, você faz o seu planejamento. Na primeira semana você fala tudo, limpeza de pele para a mãe, gordura localizada para a mãe. Aí no outro você já começa a falar de outras coisas diferentes, que não tem nada a ver. Então, em um determinado mês, se você tem uma campanha rodando, se você tem uma promoção rodando, você vai falar o tempo inteiro daquele produto. Você vai falar o tempo inteiro que, olha, você vai dar dicas desses produtos, contraindicação, não sei. Você tem que falar tudo voltado para aquele produto. Você não pode dispersar a sua energia dentro de um mês que você está fazendo uma campanha específica e falar de outra coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, no mês das mães a gente vai ter uma campanha plus, onde que a gente vai ter limpeza de pele, massagem, drenagem linfática, Drena Crio, Crio Focus, Crio Lift. Então, durante esses 30 dias de maio, você vai falar só disso. Você vai falar para que serve, por que fazer, como prevenir, quais são as dicas, para quem serve isso, quais que são os resultados, quais que são os benefícios. Então, dentro do mês, você tem que falar exatamente aquele produto que você vai estar trabalhando naquele determinado mês. Aí você vai falar assim, mas eu trabalho com todos. Então, determina um dia da semana, porque você vai falar, olha, na segunda eu vou falar só de corporal, na terça eu vou falar de facial, na quinta eu vou dar dicas, na sexta eu vou falar do procedimento em si, quais são os benefícios, e no sábado eu vou falar dos resultados. Então, você precisa dividir isso. Se você tem muitos produtos, divide na semana. Como que eu vou fazer esse planejamento? Como que eu vou distribuir esse conteúdo dentro do meu Instagram de uma forma que não fique chato e irrelevante e as pessoas percam o interesse? É justamente esse balancear dessas informações. Não é só jogar as informações de qualquer forma, tem que ser um planejamento, entendeu? O próximo é conteúdo chato. Quando você começa a colocar coisas que não fazem sentido no seu perfil. Você está fazendo, você trabalha com limpeza de pele, rejuvenescimento facial e você está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Então, quando você começa a falar dessas informações, desses conteúdos que são chatos, assim, a pessoa ela perde o interesse e para de te seguir. Não quer mais nem ver, porque vê que o conteúdo ele não tem muita relevância com o que você realmente faz.
Então, a gente tem que se policiar para isso. Ah, Valdirene, eu posso postar uma foto minha com a minha família? Claro que pode. Você pode postar uma foto sua com um cachorro? Pode, gente, pode. Você só não pode falar de uma coisa que é totalmente discrepante, que não tem nada a ver. Por exemplo, no meio do seu perfil você coloca uma dancinha do TikTok que não tem nada a ver, que não tem conteúdo nenhum relevante ali para o seu negócio. Então, isso é um conteúdo irrelevante que não faz muito sentido. Pode passar, Juan. Ignorar as estatísticas, que é o que eu já até falei um pouco no início, que é você pegar os resultados do seu mês anterior, analisar, você olha no seu Instagram, você pega todo o conteúdo que você postou no seu Instagram e você analisa quais que foram os resultados que você teve com aquela estratégia que você usou. Você fez um planejamento no início do mês, você colocou esse planejamento em prática e no final do mês você vai analisar isso. Olha, eu fiz essa postagem ela me trouxe tantos clientes, essa postagem me trouxe tanto engajamento, me trouxe 3 interações no direct. Então é pegar essas informações e ver, jogar e verificar o que trouxe de resultado. Diante daquilo ali, você vai tirar novas estratégias para o próximo mês, que é o mês seguinte. Olha, se isso aqui deu certo, então no meu próximo mês eu tenho que fazer alguma coisa mais ou menos dentro disso aqui para que eu não caia, para que meu engajamento não caia. Ou a relevância do meu perfil não caia. Então, é analisar a estatística, analisar os resultados, analisar os dados que você teve naquele mês e para o próximo mês você aplicar e você fazer diferente para que você consiga ter mais resultados ainda. E se não deu certo, analisa o que você fez para que você não repita no próximo mês. Criar e não promover o seu conteúdo. Você cria os seus conteúdos nas redes sociais, mas nem você mesmo vai lá e curte. Nem você mesmo vai lá e compartilha no seu perfil pessoal. Porque, por exemplo, você tem a sua empresa que divulga esses conteúdos e nem você mesmo vai lá e curte, você mesmo vai lá e promove esse conteúdo, ou você mesmo não valoriza aquele que você fez. Por exemplo, tudo que eu posto na Sublime ou que eu posto na Estética Lucrativa, eu vou lá e curto e compartilho no meu perfil. Então, assim, não é só fazer e deixar largado lá, é compartilhar no seu perfil também para você mostrar para aquelas pessoas que o seu conteúdo é interessante, para levar até mesmo para aquelas pessoas que não seguem o seu perfil profissional, para elas começarem a seguir. Então, é justamente isso. Pode passar, por favor, Juan. O planejamento é o que eu já falei, que é a questão aqui do ponto A e do ponto B. Muitas pessoas, elas traçam esse plano de ação e elas acham que elas vão seguir em linha reta. Só que vai ter momentos que você, para chegar no ponto B, você vai fazer uma determinada atividade, essa atividade ela vai cair um pouco. Então, por exemplo, eu fiz um post que não teve resultado, não teve nada. Aí eu vou analisar o que eu fiz nesse post que não teve esse resultado. Então aí o que você fez nesse que não teve resultado, você não vai fazer no próximo. Aí você faz o seu próximo, aí você teve 3.000 visualizações. Aí você fica todo feliz. Aí no próximo você vai e faz outro post e o post ele vai e cai. O engajamento, cai as curtidas, não tem curtida, não tem engajamento nenhum, aí você vai e desmotiva de novo. Não, você tem que ver o que aconteceu, o que foi errado, o que você fez diferente ali e criar novamente para que isso, para que você consiga realmente ir alcançar. Na verdade, quando você faz qualquer plano na sua vida, não é uma linha reta. Em algum momento você vai ter um obstáculo. Em algum momento você vai precisar parar e ajustar. Vai ter que reavaliar isso, olhar onde que está errado, o que deu errado, por que esse conteúdo não deu o engajamento que eu queria, por que isso não trouxe os resultados esperados,
o que eu posso fazer para que esse conteúdo realmente seja efetivo, que realmente traga resultados. Então é isso que tem que ser avaliado quando você para fazer o planejamento do seu Instagram, seja ele mensal, seja anual, seja semestral. A gente faz o planejamento mensal. Então, no início do mês, a gente define o que a gente quer trabalhar nesse mês, quais são os produtos que a gente vai vender, quais são os produtos que a gente vai trabalhar estratégia, quais são essas estratégias justamente para a gente trabalhar o nosso Instagram em cima disso. Pode passar, Juan. Pontos chaves de quem tem sucesso. A pessoa que tem sucesso, deixa eu passar para cá para mostrar, ver se tá dando. A pessoa que tem sucesso no Instagram, ela tem estratégia, ela tem público-alvo e ela tem foco. E mesmo diante das dificuldades, essa pessoa, ela não para. Ela não vai parar. Se ela fez uma programação que deu errado, ela aprende com aquilo ali e faz novamente. Não é só fazer a estratégia sozinha, ela não vai te trazer resultado. O público-alvo, você saber qual que é o seu público-alvo, se você não tiver estratégia, se você não tiver foco, também não vai te trazer resultado. E só foco, muitas vezes você só foca, mas nem sabe no que você está focando, porque você não tem planejamento, você não sabe qual que é o seu público-alvo, você não tem estratégia, você não analisa os seus resultados, então fica difícil você conseguir enxergar de forma ampla ali os resultados que você vem tendo e quais que são os resultados. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem enxergar aonde elas querem chegar, que é definir o ponto A e o ponto B. Aonde eu estou? Quais estratégias eu estou utilizando? Aonde que eu quero chegar? Como que eu vou chegar até o ponto B? Então, tudo isso precisa estar muito claro, precisa estar muito bem definido. E quando as pessoas elas não têm essas características, elas não conseguem nem mesmo conseguir fazer o planejamento, porque ela não sabe qual que é a situação do seu Instagram hoje. Como que está o seu Instagram hoje? Quais os resultados que você vem tendo? O cliente te chama no direct para tirar uma dúvida, ele entra em contato com você para comprar o seu produto, ele indica o seu produto para outra pessoa, você tem seguidores dos seus clientes, porque tudo isso é métrica, tudo isso é métrica para você avaliar. Então, todas essas informações, por mais que a pessoa vire assim, mas essa menina está falando tanta bobagem, para que isso? Quando você parar e começar a analisar isso, você vai ver que tem realmente importância. Então, não é só falar assim, não é relevante, não faz sentido, mas tem que colocar em prática. Como que você pode falar que uma coisa é ruim se você não sabe nem como funciona? Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é simplesmente falar assim, não, eu tenho meu Instagram aqui, eu posto o que eu quiser, tudo bem, você pode postar. Mas, quando você não tiver resultado, quando você vê outras pessoas tendo resultado, você não pode se sentir frustrado por isso. Porque foi uma escolha que você fez de não seguir a metodologia, de não acompanhar o que está sendo falado, de não fazer o que está sendo falado aqui. Muitas vezes eu já ouvi, nossa, mas isso é bobagem, isso não faz sentido, isso não dá resultado. A gente, aqui na Sublime, a gente tem vendas, no mês passado a gente fez 32 vendas de um curso só online, só assim, sem funcionário nenhum. A gente fez um anúncio, colocou na internet e ele foi vendendo sozinho. Aí a pessoa fala, mas isso não faz sentido. Faz sentido sim, porque a gente vive na prática. A gente coloca isso para funcionar todos os meses. Então é muito importante, a primeira coisa que a gente tem que ter é, assim, querer conhecer, querer saber como que funciona, para a gente começar realmente a ter resultados. Juan, pode passar. Então aqui, para você ter sucesso, é como se fosse um ciclo, na verdade. Então você tem que pensar, planejar, tente, faça de novo e continue fazendo. Só assim você vai ter sucesso. Então, muita gente chega nesse aqui
tente, mas não só tentou, não conseguiu fazer. Aí fez uma vez, deu errado, não quero mais fazer, não quero continuar, não quero mais mexer com isso. Então, gente, para ter sucesso, é isso aqui, ó. Você pensa, faça o seu planejamento, tente, faça e faça quantas vezes for necessário. Só que você não vai fazer exatamente a mesma coisa, porque você já tentou a mesma coisa e não deu certo. E se não deu certo, significa que alguma coisa está errado e que você precisa ajustar isso. Então, precisa ser ajustado para que você consiga trazer resultados diferentes. Então, isso é o caminho para você ter sucesso na sua rede social e em qualquer outra área da vida também. Pode passar, Juan. Pessoal, hoje o que eu tenho para trazer para vocês é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer aqui. Eu vou estar aqui para esclarecer essas dúvidas de vocês. Quem quiser me mandar as perguntas, pode estar falando aqui que o Juan vai me passar aqui. Tem alguma pergunta? Pessoal, então hoje eu quis trazer para vocês, para falar um pouco sobre Instagram, que é sobre essa questão que o pessoal, eles costumam reclamar muito para a gente aqui, que não consegue sobressair na rede social. Então, para que você consiga fazer isso, o conselho que eu te dou é exatamente esse, é você não desistir, é você tentar e quando der errado, você tirar o aprendizado disso e fazer melhor da próxima vez para que você consiga chegar em resultados diferentes. Então, é muito importante essa questão do pensar, planejar, fazer, refazer novamente, não ter medo, não ter vergonha, não ficar se criticando porque, mas fulano faz assim, fulano tem uma desenvoltura para falar na frente da câmera que eu não tenho. Gente, todo mundo pode ser treinado. Eu era a pessoa mais travada para falar na frente de câmera, assim. Não só eu, várias pessoas que eu conheço aqui. Então, isso não é uma dificuldade exclusivamente sua. Todos nós temos uma dificuldade e a gente só precisa ter coragem de enfrentar isso. A gente não pode ter medo. A gente não pode deixar o medo paralisar a gente. Então, não ter medo de julgamento. Falar assim, Valdirene, mas eu gaguejo na frente da câmera. E daí, com o tempo, você vai perdendo esse medo, você vai perdendo essa questão de ficar travada, entendeu? Então, não é uma exclusividade sua que tem essa dificuldade, que fica com medo. E, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha do povo falar do meu conteúdo. Gente, você tem que falar do seu conteúdo e pronto. Se você fizer bem feito, eles vão falar. Se você fizer mal feito, eles vão falar. Se você for pobre, eles vão falar. Se você for rico, eles vão falar. Então, eles vão falar de qualquer jeito. Então, você tem que realmente fazer o que você tem vontade, o que você quer, o que vai te trazer resultado. E deixar o pessoal falar. Entendeu? Tem alguma pergunta aí, Juan? Pessoal, então hoje eu queria trazer isso para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição para esclarecer. E outra coisa, essa live ela não vai ficar salva no perfil da Sublime, ela vai ficar no YouTube. Então, quem quiser assistir novamente, pegar algumas dicas,